Olá, queridos! Nós da Plena Oceânica estamos aqui de volta com o nosso estudo sobre o Natal. Eu sou a Rosângela Zampil e vamos dar continuidade ao que vimos na primeira parte. Vocês lembram? Vocês lembram que nós perguntamos qual é o significado do Natal para você? Que nós falamos que Deus criou todas as coisas, que nós falamos que o nascimento de Jesus Cristo, o reino de Deus, estão relacionados com a criação de todas as coisas? Que nós falamos sobre o pecado que afastou o ser humano do relacionamento com Deus e trouxe corrupção a todas as pessoas, a todo o meio ambiente perfeito criado por Deus, a todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a manifestação da graça e amor. Quando o homem pecou e foi dominado pelos poderes malignos perversos que têm a intenção de afastá-lo de Deus, Deus não desistiu da comunhão com o ser humano e derramou a sua graça, provisionando um meio de justificação. Em Romanos 5, versículos 18 e 19, nós lemos: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em meio ao juízo pela desobediência humana, Deus também proferia a promessa de um Salvador, nascido dentre os próprios descendentes e que iria sofrer nas mãos do inimigo das nossas almas, mas que no final iria esmagá-lo debaixo dos pés e libertar o povo de Deus do poder do inimigo. Como abordado na segunda aula do estudo bíblico sobre o Pentateuco, Gênesis 3, versículo 15, é o primeiro evangelho, onde Deus, através de Moisés, aponta para Jesus como nosso Salvador e Redentor. Ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos a ação de Deus para executar essa restauração. Especialmente o profeta Isaías vislumbra o dia em que o reino do Messias restaurará toda a criação a um estado de harmonia tal qual foi originalmente criado por Deus. O pecado nos alienou de Deus. Então necessitávamos de alguém que se colocasse entre Deus e nós para nos levar de volta a Ele. Precisávamos de um mediador que pudesse representar-nos diante de Deus e que pudesse representar Deus para nós. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus também, além de nosso mediador, é aquele que possui atributos para tornar-se nosso Redentor. Por quê? Somente Jesus Cristo pode cumprir os atributos. Por quê? Porque ele é plenamente Deus e plenamente humano. A plena divindade de Cristo é ensinada de maneira clara nas Escrituras. Somente alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos que crescem nele. Qualquer criatura finita, nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Colossenses, nos capítulos 1, versículo 19, e no capítulo 2, versículo 9, afirma: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Jesus Cristo é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Jesus Cristo é isento de pecado. Jesus era plenamente humano como nós, mas era diferente num aspecto importante. Ele era isento de pecado e jamais cometeu um pecado durante a sua vida.
Deus criara o homem para santidade e justiça, e não para pecaminosidade. Como Adão falhou no jardim do Éden e imprimiu o pecado à sua descendência, era preciso outro representante para a raça humana, que obedecesse naquilo que Adão falhou e desobedeceu. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, observamos que Jesus foi tentado por Satanás, sendo desafiado a empregar seus poderes sobrenaturais de transformar pedras em pães. Entretanto, se Jesus o fizesse, também fracassaria na prova em que Adão havia fracassado e não teria conquistado para nós a salvação. Pelo fato de ter enfrentado tentações reais e não ter cedido a elas, Jesus conheceu por experiência aquilo que sofremos em nossas tentações e lutas e é capaz de compadecer-se plenamente de nós em nossas experiências. Hebreus capítulo 2, versículo 18, afirma: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus obedeceu e tornou-se nosso representante. Por este motivo, o apóstolo Paulo refere-se a Cristo como o último Adão e chama Adão o primeiro homem e Cristo o segundo homem. O terceiro atributo de Jesus Cristo é que ele é um sacrifício substitutivo. Além de vir como mediador e salvador, Cristo Jesus também precisava nos resgatar das garras do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por amor, Deus enviou o seu Filho para cumprir a sua justiça. Lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A justiça de Deus exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga e restabelecida a nossa comunhão com ele. Sem o amor, Deus nunca teria se mobilizado, dado nenhum passo para nos redimir. Mas, sem a sua justiça, não teria sido cumprida a exigência específica de que Jesus obtivesse a nossa salvação morrendo pelos nossos pecados. Deus é totalmente justo. Portanto, a sua justiça exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois ele não poderia aceitar-nos em comunhão com ele, a menos que a penalidade fosse paga. É importante destacar que Deus não tinha nenhuma necessidade de salvar alguém. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos fala que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Percebemos nessa passagem que Deus, em perfeita justiça, poderia deixar-nos em nossos pecados, esperando o julgamento. Ele poderia ter escolhido não salvar seres humanos, assim como fez com os anjos pecaminosos. Mas uma vez que Deus decidiu em seu amor salvar seres humanos, então várias passagens das Escrituras indicam que não havia outra maneira de fazê-lo a não ser pela morte do próprio Filho. Portanto, a expiação não era absolutamente necessária, mas, como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Para Deus ser justo e ainda assim salvar pessoas, Deus precisava enviar Cristo para receber o castigo pelos nossos pecados. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 26, lemos as palavras do apóstolo Paulo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A carta aos Hebreus enfatiza
que Cristo tinha de sofrer pelos nossos pecados. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus Cristo teve seu sangue derramado, experimentou a morte sacrificial para cumprir a 4 necessidades que temos como pecadores: pagar a morte que merecemos por causa dos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus que merecemos. A ira de Deus é a santa e necessária reação divina ao pecado. A indiferença contra as transgressões constitui uma falha de caráter. Então, Deus é totalmente perfeito. Logo, a sua reação diante do pecado é atributo da sua perfeição. Jesus Cristo teve que vencer a nossa separação de Deus, trazendo de volta a nossa comunhão com Ele. E também nos redimir, nos libertando da culpa, do pecado e do cativeiro do seu poder dominador em nossas vidas. É Natal. A carta aos Filipenses declara que Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. É por esse propósito que nasceu um menino, um filho nos foi dado. Jesus Cristo foi concebido no ventre de uma virgem, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. O seu nascimento humano comum, por meio de uma mulher, concretiza a promessa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Natal não apenas porque Jesus Cristo nasceu, mas também porque ele morreu e ressuscitou por nós e nos dá o amor do Pai e nos traz o Espírito Santo. Ele é Emanuel, a garantia que Deus habita nos altos céus, mas concomitantemente está conosco e voltará para eternamente morarmos com ele. E por isso festejamos. Buscamos comunhão com outras pessoas, entoamos cânticos e salmos alegres, fazemos bonitas decorações, reproduzimos presépios e devemos espalhar perdão e ajuda às pessoas. Todas as coisas bonitas vêm de Deus e são para Deus. Através da graça comum, Deus nos concede talentos e habilidades para desenvolvermos música, encenação, artesanato e outras artes para celebrá-lo. E é Natal também porque aguardamos uma esperança para aqueles que festejam e também para quem adota a postura de recolher-se. Essa esperança é o cumprimento de todo o anseio que já tivemos de conhecer o amor, a paz e a alegria perfeitos e de conhecer a verdade e a justiça, a santidade e a sabedoria, a bondade e o poder, a glória e a beleza. A nossa esperança é que todas essas coisas se tornarão realidade quando Jesus voltar em glória, conforme retratado no Salmo 16, no versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E a fim de concretizar esses anseios, a Bíblia nos mostra que através de Jesus Cristo haverá um julgamento dos vivos e dos mortos. Atos capítulo 10, versículo 42, nos fala que foi a ele, Jesus Cristo, que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é afirmado que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Também serão julgados aqueles que não creem no poder do nome de Jesus.
e também nós os que cremos. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, nos versículos 10 a 12, afirma-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E além de nós humanos, os anjos também serão julgados. Portanto, existirá um juízo que trará condenação e morte eternas. Mas existe um livramento deste juízo, dado àqueles que se arrependem e creem no Evangelho, conforme é afirmado em Mateus capítulo 4, versículo 17, Atos capítulo 3, versículo 19 e Romanos capítulo 8, versículo 1. Isto significa que todos prestaremos conta das nossas decisões nessa vida e de que tais decisões afetarão a nossa existência por toda a eternidade. Finalmente, todos os que cremos em Cristo Jesus entraremos para sempre no pleno gozo da vida na presença de Deus. Quando Jesus nos dirá: "Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo", conforme lemos em Mateus capítulo 25, versículo 34. E com alegria uniremos nossos corações e nossas vozes aos remidos de todos os tempos e com os poderosos exércitos do céu cantando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir." Apocalipse 4, versículo 8. É por isso que nós celebramos. Feliz Natal!